Eu quero dizer já que o Senhor também tem promessas para nós que estamos nessa noite. Eu estava rezando, agora há pouco na capela, falava: Senhor, o que Tu queres? Qual a palavra que Tu queres? E o Senhor deu a palavra de Jeremias 31, versículo 1 e seguintes, que diz: naquele tempo, oráculo do Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas constituirão o meu povo. Eis o que diz o Senhor: foi-lhe concedida a graça no deserto ao povo que ao Gláudio poupara. Dentro em pouco Israel gozará de repouso, de longe me apreciará o Senhor. Amo-te com amor eterno. Olha o que o Senhor diz hoje: amo-te com amor eterno, darei-te repouso. No deserto, o Senhor está falando conosco. Olha que lindo. De longe me aprecia o Senhor, amo-te com amor eterno, e por isso a ti estendi o meu favor. Reconstruirei e serás restaurado. Olha que lindo que o Senhor está dizendo. Vou reconstruir, restaurar a sua vida, a sua história, a partir da sua fé, da sua dedicação. É promessa de Deus. O Senhor deu essa palavra e eu fiquei impressionado. Eu falei: tem tudo a ver. Virá a jornada de tamborins, participar de alegres danças, e ainda plantarás vinhas nas colinas de Samaria, e delas colherão frutos os plantadores, pois dia virá em que os veladores gritarão nos montes de Efraim: erguei-vos, subamos a Sião, ao Senhor o nosso Deus. Vinde, subamos e gritamos ao Senhor nosso Deus. O Senhor vai reconstruir, o Senhor vai restaurar, o Senhor dará repouso. E mais do que tudo isso, o Senhor diz nessa noite: amo-te com amor eterno. É lindo ver o amor de Deus por nós. E ainda continua: porque isso diz o Senhor, lança gritos de júbilo por causa de Jacó, aclamai a primeira das nações, e fazei retumbar os vossos louvores, clamando: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Eis que trago a terra do norte, e os reúno dos confins da terra. O cego e o coxo estarão entre eles, e também a mulher grávida e a que dá à luz. Será imensa a multidão que há de voltar. Olha essa promessa. Será imensa a multidão daqueles que vão voltar para o Senhor. O Senhor está trazendo de volta uma multidão. Nós somos muito. Esse exército de São Miguel, o Senhor está dando uma promessa. Irmãs, gravem isso. Será imensa a multidão que há de voltar para o Senhor, e que voltará em lágrimas, arrependido, contrito, humilde, reconhecendo que o Senhor é Deus. Conduz-lei ao meio das suas preces, leva-lei à beira da água das correntes, por caminhos em que não tropeçarão mais. Vou levar os meus filhos por caminhos que não vão mais tropeçar, porque sou para com Israel um pai. Efraim é o meu primogênito. O que o Senhor está dizendo? Tu és meu filho e eu sou seu pai. Amo-te com amor eterno. Restauro e reconstrua a sua vida. Olha que lindo. Amo-te com amor eterno. Eu sou seu pai. A partir de hoje, você tem um pai. O Pai nosso. Esse Pai que nos ama, esse Pai que nos adotou, esse Pai que quer derrubar todos os muros das divisões em nossa família, que é o tema de hoje. Esse Pai que vai derrubar o muro da divisão na sua família, na minha família, na nossa casa. Nós precisamos derrubar os muros das divisões em nossa família, em nosso lar, em nossa casa, em nossa história. Nós precisamos caminhar e fazer esse caminho de salvação, esse caminho de cura e de libertação. Veja que bonito, para nós entendermos qual que é o exemplo de família, porque nós estamos falando que vai derrubar o muro da divisão nas famílias.
Então eu não posso ter como base a família de uma pessoa famosa, de uma TV famosa. Eu não posso ter como base a família de um jogador. Eu não posso ter como base famílias mundanas. Então, para mim entender exemplo de família, eu tenho que me basear na grande família que nós conhecemos, que é a Sagrada Família de Nazaré. Então eu quero que você parta desse pensamento com o Padre e dessa visão sobrenatural. Qual que é o exemplo de família para mim? É a Sagrada Família de Nazaré. Ah, a família do Padre Anderson é legal, bacana, maravilhoso, mas também tem seus defeitos. Mas qual que é a família? A família que viveu em tudo a graça de Deus é a Sagrada Família de Nazaré. Só que qual foi e qual é o segredo da Sagrada Família? Porque talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Qual que é o segredo e a graça da Sagrada Família? É ter Deus na família. Claro, Padre, mas isso é lógico. Lógico, a Virgem Maria, ela está rezando quando o anjo anuncia a presença de Jesus que iria nascer no ventre dela. É uma menina orante. São José é chamado justo. São José também reza. São José também é um alma de oração. E por isso, São José também é visitado pelo anjo e prova que ele é um homem de Deus, que ele docilmente, quando escuta o anjo falar assim, o que está acontecendo com Maria é obra do Espírito. E São José, não de forma alguma, volta para trás, mas ele diz, conta comigo, Senhor, serei esse pai adotivo, serei esse pai que vai cuidar da Sagrada Família. Então, lógico, o segredo da Sagrada Família é ter Deus. Mas eu não começo a ter Deus lá no fim, eu começo aqui. Tudo se faz no princípio, tudo se faz no início, construindo a nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Deus. Agora, qual que é o segredo? Ter Deus na família. Deus precisa ser o centro da minha família. E aqui você vai entender o que o Padre vai falar para você, qual que é o grande problema das nossas famílias. Ah, Padre, mas eu tenho Deus na minha família. Uma coisa é ter Deus na sua família, outra coisa é Deus ser o centro da sua família. Porque eu posso ter uma Bíblia em cima de uma mesinha. Lógico, Deus está ali, a palavra de Deus está ali. Mas talvez Deus não seja o centro da sua família. Essa é a diferença muito importante. Deus tem que ser o centro da sua casa. Será que Deus é o centro da minha família? Eu posso ter até um terço ali, mas será que a oração é a base da construção da minha família? Ou será que a oração está em segundo plano? Aqui está o grande segredo. O menino Jesus era o centro da Sagrada Família. Eles entenderam que Jesus deveria ser o centro. E quando a Virgem Maria diz, fica sabendo que ele seria o Salvador, a Virgem Maria leva aquilo a finco. Ela cuida de todo o seu coração do menino Deus. E São José a mesma coisa. Cuida de todo o coração do menino Deus, mas também da Virgem Maria, sendo uma proteção. Sendo um muro de proteção para a Sagrada Família. E aqui está o segredo então. Não basta ter Deus, não basta conhecer Deus, Deus precisa ser o centro. Por isso que muitas famílias deixam levantar muros de separação. Aqui começa essa divisão na nossa casa. Se Deus não for o centro, então começam a se levantar muros, divisões, problemas. E a gente não sabe como lidar com tudo isso. E a nossa família vai sendo minada, destruída, vai sendo arrebentada. Então, se Deus não for o centro da minha família, eu quero que você grave seu coração, vão se levantar muros. Agora há pouco, a irmã lia um testemunho. E falava que a pessoa rezava, vencia, mas depois vinha outro problema. A nossa vida é assim. A gente vence uma batalha aqui, aparece outra ali. A gente derruba um muro aqui, aparece outro muro ali. E nós temos que entender que a nossa vida de cristão é uma batalha. E enquanto estivermos nesta terra, nós teremos que batalhar, teremos que orar, teremos que clamar.
Não tem jeito. Quando nós lembramos do cerco de Jericó, Josué no cerco de Jericó, ele traçou uma estratégia. Qual foi a estratégia que Josué traçou? Bom, nós vamos marchar, dar 7 voltas no muro, nós vamos mandar um espião lá nas terras de Jericó. Ou seja, foi traçado toda uma estratégia. Nós vamos colocar a arca da aliança para andar na frente, ou seja, Deus vai estar à frente, Deus é o centro dessa missão. Houve uma estratégia para se derrubar aquele muro. Depois, no 7º dia, nós vamos tocar as trombetas, e os muros vão cair. Houve uma estratégia para se derrubar os muros. Qual é a estratégia que você está traçando para derrubar os muros que se levantaram na sua família, os muros da divisão, os muros da separação, o muro do adultério, o muro, tudo aquilo que vai separando? Porque se Deus não é o centro, muros se levantam. E Josué entendeu isso. Josué traçou um caminho em Deus, ele rezou e Deus disse: faça isso, vai dar certo. E é importante entender, e isso muitas pessoas não sabem, mas quando a gente fala do cerco de Jericó, Jericó não tinha um muro, Jericó tinha 2 muros. Não era um muro, eram 2 muros. Quando estudamos Jericó, se entende que tinham 2 muros. Eram 2 muros, não era um muro, eram 2, um atrás do outro. Por isso que Jericó também era tão difícil de conquistar. Então, na nossa vida espiritual, se a gente não reza, se a gente não deixa Deus ser o centro, não se levanta o muro, não, se levantam 2, 3, 4, 5, e quantos mais muros se levantarem, mais difícil fica salvar a sua família, mudar a tua história, dar a volta por cima. Quantos muros têm se levantado, ou quantos muros se levantaram na sua casa? E dá trabalho quebrar muro, dá trabalho. A gente sabe, quem trabalha com construção civil, sabe muito bem derrubar um muro. E o pior de tudo ainda, se for um muro de arrimo, que é o muro mais forte ainda. O que é o muro de arrimo? É o muro mais forte para conter quedas de terra, problemas estruturais do outro terreno, que pode desabar. Então se levantam muros de arrimo, muito mais forte que o muro comum. E é isso que acontece. O inimigo levanta por vezes muros de arrimo, para não permitir que você vença e a tua família seja salva. Veja, o que é um muro? O muro é uma parede forte, em geral de pedra, alvenaria, que veda, que protege, um recinto, que separa um lugar do outro. Então o que é o muro? O muro foi feito para separar. O muro foi feito para separar uma família da outra, uma casa da outra, um terreno do outro. O muro foi feito para separar. E infelizmente, tem muitas alturas de muro, e tem gente que não tem só muro levantado, e em cima ainda coloca arame farpado, cerca elétrica, coloca aquelas cercas serpentinas, que aquilo é uma navalha. E tem muita gente não só levantando muro, mas permitindo que se coloque serpentinas, muros de divisão, muros de separação. Pessoas que moram na mesma casa, mas se levantaram muros entre casal. Na cama existe uma separação. Casais que moram juntos, mas cada um dorme num quarto. Moram na mesma casa, mas espiritualmente e humanamente estão separados. O Senhor me mostra casais que estão dormindo cada um num quarto. Vocês vivem de aparência, porque a sociedade exige de vocês aparência. E eu já quero liberar essa palavra. Mas quando vocês têm que ir para uma festa importante, um lugar importante, vocês dão as mãos, vestem uma roupa bonita, para que todos vejam que lá fora vocês estão bem, mas dentro vocês estão que nem cão e gato, brigando, se matando dentro de casa, um querendo engolir o outro. Casais que estão separados há muitos anos, vivem de aparência,
Vive de aparência para os pais, vive de aparência para os filhos, vive de aparência para os amigos, vive de aparência para Deus, mas a Deus você não engana. A Deus você não engana, e Deus quer restaurar o seu casamento, e você precisa reconquistar e derrubar esse muro, perdoando, amando, rezando, jejuando. A irmã falava do jejum de Daniel. Você precisa pagar um preço, sofrer, amar, rezar. A história de Santa Rita. Como que é a história de Santa Rita? O esposo de Santa Rita. Santa Rita, ela queria servir a Deus. Ela queria servir a Deus. Mas ela casa com um homem que tinha uma vida toda errada, toda bagunçada. Se você não conhece, vale a pena. Só que ela foi ali rezando, até um dia que também teve filhos. Depois os seus filhos vieram a falecer, o seu marido vai se converter, de tanto ela rezar pela conversão do seu esposo, até que o esposo dela também vai falecer convertido. E ela, no final da sua vida, ela tem a graça de entrar ainda para servir a Deus no convento. E ela recebe um espinho da coroa de espinhos de Nosso Senhor. E Santa Rita, ela tinha muitos motivos para permitir que os muros dividissem ela do esposo dela. Mas ela não aceitou que esse muro da divisão se levantasse. Ela foi derrubando na oração, derrubando na batalha da oração, ela foi pagando um preço. Veja, meus irmãos, será que eu luto para derrubar o muro, ou será que eu vou levantando muros e muros e muros e muros e muros, e vou colocando problema, e vou colocando divisão, e vou colocando mais divisão? Agora, eu vos pergunto, quem é que divide? Quem é que é o divisor? Satanás. E tudo que Satanás quer fazer é dividir as famílias. O maior ódio de Satanás que ele tem são dos religiosos, dos padres. A palavra diz, né? Destruirei o pastor e dispersarei as ovelhas. O ódio que o inimigo tem de um sacerdote, de irmãs que estão rezando, estão pagando um preço caro por essa evangelização. O ódio. O ódio. Ela sabe que elas estão pagando o preço por isso. Cada um de nós que pagamos o preço pela salvação de uma alma. Quanto vale uma alma? Quanto vale a alma do teu esposo? Quanto vale a alma da tua esposa? Quanto vale a alma dos teus filhos? Quanto vale a alma dos teus pais? Pagar o preço, ainda que seja por uma alma, vai valer a pena. Quem divide é o espírito do mal. E a segunda coisa que o inimigo quer fazer, acabar com a família. E isso nós sabemos muito bem. Quer acabar com o casamento? Dizer que não tem mais sentido, que não vale a pena o sacramento do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, tudo que um encardido quer fazer e que infelizmente o mundo está fazendo é separar as famílias, mostrando que não vale a pena ser de Deus, que não vale a pena casar. E isso está acontecendo. E por vezes as pessoas vão ao altar, vão se casar já com aquele pensamento, bom, vou casar, se não der certo eu separo. Já vai com aquele espírito de derrota. É muito triste ver casais vivendo isso, ver casais se permitindo isso. E desculpa, se você não rezar em família, tudo vai ser dividido, tudo vai ser destruído. Se não rezar, não aguenta. Quem não adorar não vai aguentar, quem não rezar não vai ficar de pé. Se você não rezar como família, você não vai suportar. Olha o que foi, todo esse tempo que passamos, foi um tempo muito difícil, está sendo ainda. E se nós não rezarmos, nós não vamos suportar passar e vão se levantar muros. Quantas famílias que nesse tempo que passamos, de 1 ano e meio, quase 2, se separaram, brigaram. Quantas e quantas famílias, eu conheço muitos casais, eu fiquei assustado, como padre, casais da minha paróquia que se separaram, do santuário onde eu fico, eu acompanhei de perto, e eu só podia rezar
dei bons conselhos, mas chega uma hora que eu só podia rezar, porque também tem que ter uma decisão no coração de cada pessoa. Meus irmãos, o inimigo de Deus está aí, louco para destruir as famílias, louco para dividir os religiosos, os sacerdotes, louco para destruir a nossa vida. Ele está levantando muros e muros e muros, muros de separação, muros em todas as áreas da nossa vida. Mateus capítulo 12, versículo 5 em diante diz assim: Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás espere Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Como que nós podemos? Não dá. Se a nossa casa está dividida porque por causa de bens. Hoje quantos casais brigam porque a mulher ganha mais do que o esposo? Esse é um problema grave hoje em dia. A mulher ganha 5, o homem ganha 2. Isso se torna um problema, porque a mulher quer assumir o lugar do pai, o pai da mãe. Então começa um problema dentro da casa. O homem não aceita isso, a mulher não aceita isso, então vira uma briga de poder. A divisão por causa do dinheiro, a divisão por causa realmente da questão financeira, e vão se levantando esses muros, e quantos problemas. A mulher não assume o seu papel na casa, o homem muito menos, e vai se perdendo a essência da família, a essência do amor de Deus, e nós não podemos permitir que isso aconteça em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que a nossa casa seja dividida, que a nossa casa seja destruída. Lucas capítulo 12, versículo 49 seguintes diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. O que o Senhor espera? Que nas famílias tenham a força do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o batismo do Espírito. Então o que você mãe tem que fazer, você pai que me acompanha, você filho, clamar o fogo do Espírito Santo, o batismo sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a tua casa. Eu sempre dou uma receita quando prego sobre família, e agora o Espírito Santo me lembra, quando o teu esposo estiver dormindo, vai lá na pontinha do pé como um ninja, né? O ninja que chega lá, não precisa estourar bomba de fumaça, nunca vai fazer barulho. Você chega de mansinho e ora em silêncio por ele. E se ele, você disfarça, finge que você estava entrando no quarto. Gente, o que a palavra de Deus diz? Imporão as mãos e serão curados, porão as mãos e serão curados. Você tem o Espírito Santo, você é batizado, então você pode e deve rezar pelo seu esposo. Você, esposa, a mesma coisa pela sua, e vice-versa, você pelos seus pais, você pelos seus filhos. A imposição de mãos. A imposição de mãos, se puder encostar, louvado seja Deus, mas se não puder, reza de longe. E vai orando da forma como você tem aprendido aqui com o Exército São Miguel, orações lindas, maravilhosas, os livrinhos, enfim, aquilo que você vai aprendendo e você vai orando no silêncio, pedindo que Deus liberte, que Deus cure, para que Deus vá derrubando esses muros da divisão, para que Deus vá acendendo a chama do amor de Deus naquele coração. O que é divisão? Divisão é dividir. E olha, a conta de dividir, ela sempre diminui. Você pega 10 dividido por 2, é 5 para cada lado. Sempre vai diminuir. Sempre vai jogar para baixo. Tudo que divide. A divisão de herança, a divisão de tantas coisas que vão diminuindo. Isso é seu, isso é meu. Outro problema em família, que eu vejo muito acontecendo, e é um caso grave. Hoje em dia se casa com comunhão parcial de bens. Se casa sem nenhuma comunhão de bens. Não, porque esses bens que eu tenho vêm da minha família. Não, porque isso aqui eu comprei com meu dinheiro. Então isso aqui é meu, esse carro é meu. E se quer dizer,
no fundo, você está dizendo assim, se um dia a gente separar, isso aqui é meu, você sai com uma mão na frente e outra atrás. O que a gente conquistar depois do casamento, podemos até pensar em dividir, mas o que eu tenho antes, não. Então a gente começa com esses pensamentos diabólicos. Então você não está pensando em viver o resto da vida com a tua esposa. Você já está pensando em como dividir? Então o seu pensamento é de divisão, o seu pensamento não é de união, de multiplicação. Não, 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 não. Quando eu casar, eu vou somar. Quando eu casar, vai ser de comunhão total de bens, porque nós vamos conseguir mais coisas para ajudar mais pessoas e viver a caridade para quem precisa. Então, eu vou levantando muros por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. Nós vamos levantando muros, e a conta de dividir, ela sempre diminui. Agora, nós temos que lembrar de uma coisa bonita. Deus se deu por inteiro na Eucaristia. Deus não se divide na Eucaristia, e seria uma heresia eu falar isso. O que Deus faz? Deus se multiplica. Deus multiplica, Deus não divide. Deus multiplica. A multiplicação dos pães, Deus multiplica, Deus não divide, Deus multiplica. E se você é um cristão, você é batizado, você casou e você tem o sacramento, você tem que lembrar que Deus multiplica no meu casamento, Deus multiplica na minha história. Será que eu permito que Deus multiplique? Será que eu permito que Deus multiplique as graças, as bênçãos, o amor? Existem muros que vão realmente dividindo. Agora, a 1 Coríntios 1 diz assim: fiel é Deus, por quem fosse chamados à comunhão dos seus filhos Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos que estejais em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões. O que o Senhor nos ensina? Que entre nós não pode ter divisão. Rogo, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo. Como que a gente sabe que a graça vai acontecer? Quando que a gente sabe que o milagre vai acontecer? Quando nós estivermos de comum acordo na palavra. A palavra de Deus ensina isso. Quando eu estou de comum acordo com você na palavra, então o milagre acontece. Se nós não concordamos na palavra, Deus não age. Onde tem divisão, Deus não age. Por isso que a sua família cada vez mais vai de mal a pior. Porque se vocês não estão em comum acordo na palavra, Deus não tem como agir. Onde tem divisão, Deus não age. Você, marido e mulher, que deixaram levantar muro porque Deus não é o centro nessa casa, enquanto vocês não chegarem em um comum acordo, eu errei nisso, tá bom, eu falei nisso, então tá bom, eu estou disposto a fazer isso, eu estou disposto também a fazer isso, eu estou disposto a renunciar isso para poder ter aquilo contigo. Enquanto vocês não chegarem em comum acordo na palavra de Deus, desculpa, a tua família vai afundar ainda mais. Outras ruínas vão acontecer, outros problemas maiores vão acontecer, doenças, desgraças, infelizmente vão acontecer, porque se não tem acordo, não tem como Deus agir. É preciso ter comum acordo. Padre, mas meu marido não concorda com Deus. Bom, aí é uma outra situação. Você já tentou conversar, já tentou falar com ele, já tentou rezar, já tentou mostrar o amor de Deus para ele, ele não quis. Bom, aí você fez sua parte. E aí Deus vai fazer a parte dele e Deus vai fazer uma intervenção divina. Aí a graça de Deus é sobrenatural na nossa vida. Por isso, meus irmãos, o que a gente aprende com tudo isso então? A gente aprende em Isaías capítulo 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vosso Deus. O que traz a separação? O pecado. O pecado traz a separação. O adultério, a falta de perdão. O pecado, ele divide. Tudo que a gente conhece hoje de divisão está baseado no pecado. O pecado, infelizmente, entrou no mundo. A serpente, a mais astuta de todas, foi até Adão e Eva, e ofereceu o fruto do pecado.
E infelizmente Adão e Eva se deixaram levar pela lábia da serpente. E ela comeu aquele fruto do pecado. E a partir desse momento, então, o pecado entra no mundo. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer que a partir de então, o homem e a mulher têm uma inclinação para o mal. Uma inclinação. Então, se nós temos uma inclinação, nós precisamos combater isso. Combater. 1 Coríntios diz assim: assim, enquanto guardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Talvez você possa reclamar: padre, espera um pouquinho, o senhor está falando isso daí, mas eu sinto que falta alguma coisa no meu casamento, alguma graça. Eu digo para você: não. A mesma graça que Deus colocou naquele matrimônio que deu certo, Deus colocou no seu. Então você precisa começar a rezar, dobrar seu joelho, para que seu matrimônio dê a volta por cima. E eu quero colocar mais 2 pensamentos. Eu quero chamar a irmã Maria Raquel aqui comigo. 2 pensamentos, e eu quero que ela me ajude também aqui. Algumas coisas que Deus colocou no coração dela, a gente partilhava à tarde um pouquinho. 2 pensamentos. Lembrar que Deus faz o milagre nas bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus é nas bodas de Caná. Essa é uma graça que nós não podemos negar. Quando falta vinho, o vinho da alegria, o vinho do perdão, o vinho da misericórdia, o vinho do amor, Deus vai lá e multiplica. O primeiro milagre de Jesus foi numa família. Eu quero hoje dizer para você que Deus vai fazer esse milagre da reconciliação, derrubar esses muros que se levantaram, porque Deus ama a família e Deus quis nascer numa família. Então Deus faz questão da sua família e da minha família, da nossa família. Deus faz questão da nossa família. E a segunda coisa, eu quero lembrar vocês que São José levantou um muro bom. Existe um muro que pode ter um mau sentido de divisão, mas existe um muro de proteção. São José, ele levantou um muro de proteção sobre a Virgem Maria e sobre o menino Deus. Essa foi uma inspiração que Deus me deu quando preparava essa pregação. Deus levantou através de São José um muro de proteção. São José, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu, vai ser pai, vai ser esposo. Ele assume com unhas e dentes. Ele agarra essa oportunidade e não permite que nenhum mal aconteça. E ele vai caminhar, ele vai proteger dia e noite, deserto adentro, deserto afora. Ele vai caminhar protegendo a sua família. No mundo de hoje está faltando homens e mulheres que assumam a responsabilidade na família, que assumam a sua responsabilidade de levantar muros de proteção, de colocar mesmo ali o amor de Deus para proteger a sua casa e a sua família. Santo Padre Pio vai dizer: portanto, quem começou, procure perseverar sempre melhor. Quem está prosseguindo, procure chegar até o fim. E quem desgraçadamente não começou ainda, ponha-se a caminho correto. Esforce-se, todos em perseverar. Se você não começou, começa. Se você está no meio do caminho, vá até o fim. Padre, até aqui caminhou bem, então persevera. O Senhor me colocava essa inspiração, irmão. Não sei que Deus também traz no seu coração, a gente partilhava um pouquinho. Você precisa, que maravilha poder ouvir a voz do Senhor através dessa pregação. Nosso querido Padre Anderson, enquanto o Padre pregava, e eu me lembrava de tantos testemunhos que já passaram aqui por essa família Exército de São Miguel. Eu lembro de uma jovem senhora, ela cristã, católica, e ela casou-se, o seu esposo ateu, mas um homem de um coração muito bom. E de repente aquele homem, não mais que de repente, teve uma experiência tremenda com o amor de Deus e abraçou a fé. E eu me perguntava então, alguém rezou por ele, alguém se sacrificou por ele. O que aconteceu aqui? Eu olhei para aquela jovem senhora, eu perguntei então, o que você fez? E ela me testemunhava todos os dias. Eu acordava na madrugada e impunha as mãos sobre o meu esposo. E eu traçava o sinal da cruz ali nas costas dele. E eu rezava por ele. Você tem autoridade espiritual.
na sua casa, na sua família. E hoje eu partilhava também com o Padre Anderson um outro testemunho de uma mãe, talvez você lembre. Esta mãe descobriu que o seu filho estava tomando um caminho errado, daquilo que ela havia ensinado. O caminho que Deus apontava estava tomando uma direção errada, porque o projeto de Deus é: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esse é o projeto de Deus. Mas aquele jovem estava se relacionando, ela estava desconfiada que aquele jovem estava iniciando um relacionamento contrário ao projeto de Deus. E ela se pôs em oração. Veio rezar a novena da Pompeia conosco, com o exército de São Miguel. Sim. E você sabe que são quase 3 meses de novena, e quando ela terminou de rezar a súplica, ia começar o agradecimento, ela descobriu então que aquilo que ela desconfiava tinha se concretizado de fato. Ele estava se relacionando de maneira errada. E ela disse que passou 3 dias num choro profundo, se trancava no banheiro para chorar. Mas ela se levantou e disse: eu não aceito uma vida de desgraça no meu filho, eu não aceito isso na vida do meu filho, e eu proclamo que o meu filho sim será liberto, e o plano de Deus acontecerá na vida dele. E ela disse: mesmo contra tudo e contra todos, e presta atenção porque isso é fé, ela começou a novena de agradecimento. E ela entrava no quarto do filho todos os dias com a cruz na mão e rezava a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, porque é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. E foram dias e dias e semanas. Até que num belo dia, seu filho chegou para ela e disse: mãe, estou namorando. E ela ficou tensa, apreensiva. Ele disse: é uma menina linda, católica, cristã, cheia do amor de Deus. Eu estou apaixonado por ela, mãe. Um relacionamento que foi começando, um relacionamento lindo. E essa guerreira testemunha que aquele filho foi como que esquecendo e abandonando aquelas falsas amizades, aquelas más companhias. Voltou à igreja, a ir à missa aos domingos, a rezar com ela em casa. Você tem autoridade espiritual. Exerça essa autoridade na tua casa e proclama hoje: a minha família é projeto de Deus. A minha família é projeto de Deus, e eu não estou só nesta batalha, porque Deus está comigo e eu não vou desistir da minha família. E nós partilhávamos ainda: o grande problema é porque nós estamos nos escondendo da nossa responsabilidade, assumindo outros papéis e dando prioridade. O maior título que você tem não é a sua graduação, é o seu ser filho e filha de Deus. Esse é o maior título que você tem. Todos os outros vêm depois. E preze pelo seu papel de esposa, esposo, mãe, pai. Preza por este papel, porque ninguém vai fazer no seu lugar. Podem haver muitos profissionais competentes por aí, mas o seu papel de esposa, pai e mãe, do zelo da casa, do provedor da casa, esse papel você não pode delegar, é seu. E se você não educar teus filhos, alguém vai educar por você, da forma errada. A gente partilhava isso, falava exatamente isso no período da tarde. Se nós não educarmos nossos filhos, alguém vai educar. E a responsabilidade é sua. E um dia Deus vai te cobrar. Aonde está a tua esposa? Onde estão os seus filhos? Você disse diante do altar, primeiro, que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, você estaria com a sua família, em todos os problemas, em todas as lutas. E depois você prometeu também que educaria teus filhos na fé. Promete educar na fé da igreja os filhos que Deus nos confiou. E você disse diante do sacerdote: sim, prometo. Você prometeu diante de Deus. É um compromisso seu. Não é do Padre Anderson. O padre ajuda, as irmãs ajudam, a gente vai rezar e vai estar junto com vocês, mas a sua responsabilidade é a sua família, a sua casa. E nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, porque se perder, um dia nós prestaremos conta. Da mesma forma que eu vou prestar conta daquelas almas que foram confiadas a mim e que eu deixei perder, eu também responderei diante de Deus sobre isso. Lembre-se, e essa palavra que a irmã colocou, a autoridade espiritual. Quando você coloca uma aliança no dedo, e eu te recebo, recebe essa aliança, eu te recebo, recebe essa aliança. Naquele momento Deus te dá uma autoridade espiritual sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre os teus filhos. Você tem uma autoridade espiritual. E você pode rezar pela força do batismo e pela força do sacramento que você recebeu. Você pode rezar pedindo a cura e a libertação. E o Senhor me dá até mesmo a palavra aliança. Mulher, você que tirou a aliança, coloca de novo a sua aliança.
Homem, você que tirou essa aliança, coloque Amém, sua aliança de Jesus. volta. Obrigada, Jesus. E nós vamos rezar hoje, inclusive daqui a pouquinho já vamos começar a oração aqui, e nós vamos rezar na aliança. Você vai segurar a tua aliança, nós vamos rezar na tua aliança. Porque a tua aliança é símbolo do que você fez. É como essa roupa do padre. Quando você olha o padre, você vê, olha essa roupa é símbolo da minha aliança com Deus. É símbolo. A roupa da irmã é símbolo da aliança de entrega dela a Deus. Então, algumas coisas são marcantes. E a aliança é o símbolo de que você é casado. É um sinal do amor de Deus, daquilo que Deus fez na alma. A aliança é um símbolo externo daquilo que Deus fez na sua alma. Lembre-se disso. Nós vamos usar com essa palavra. Muita coisa linda, irmã. Deus seja louvado e bendito.